no tempo preciso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou pedir à nossa mamã Laurinda para nos fazer a leitura do capítulo 1 de Jeremias, do verso 4 ao verso 8. Jeremias, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 8. Assim vem a minha palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, conheci. Jeremias era pequeno. Assim diz a palavra do Senhor. Jeremias 1, capítulo 4 a 8. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da mate te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, irás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Obrigado. Os irmãos podem tomar a cena. Como nós acabamos de ler e ouvir a palavra de Deus, antes de nós entrarmos na nossa passagem, fazendo a exposição destes versículos que nós acabamos de ler, eu quero que os irmãos me acompanhem no seguinte pensamento. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela tem poder. Se toda vez que nós pegássemos a Bíblia Sagrada, nos relembrássemos, analisássemos o poder que esta palavra tem, amados irmãos, ela teria de facto uma grande transformação nas nossas vidas. Ela teria de facto uma autêntica mudança repentina, se assim fosse, nas nossas vidas. Porque o poder, a palavra de Deus, ela é tão poderosa. Todos nós sabemos que o universo, segundo a ciência, eles não encontram uma justificação. O que é que sustenta o universo? Alguns acham que é um eixo imaginário, mas o nosso universo, ou o universo no qual nós estamos, ela é sustentada pela palavra de Deus. A palavra de Deus é que sustenta todo este universo. É a palavra de Deus que dá sustentabilidade ao universo. Então, desde o momento que Deus disse haja, desde o momento que Deus estabeleceu e disse as coisas passaram a existir. Então, esta palavra de Deus tem poder. Se nós voltarmos e analisarmos isso, vamos recapitular e vamos ver que a palavra de Deus, de fato, tem um grande poder nas nossas vidas. Mas muitos de nós não temos esta consciência. Muitos de nós não relevamos este poder que esta palavra tem. Muitos de nós pegamos na palavra de Deus e banalizamos a palavra de Deus. Muitos de nós pegamos nesta palavra de Deus e tratamos-la de qualquer maneira. Muitos de nós nem sequer temos responsabilidade desta mesma palavra de Deus. E nós lemos em Jeremias 1. Jeremias era filho de Hilquias. Jeremias cresceu numa cidade chamada Anatot. Era uma cidade vizinha, ou cidade de uma província de Israel. E Jeremias nasceu numa época difícil, numa época de muita tribulação, de muitos conflitos, de muitas advências. Jeremias nasceu e cresceu neste período. E quando Deus visita Jeremias, Jeremias tinha aproximadamente 20 anos de idade. Quando Deus visita Jeremias, Deus queria de facto propor-lhe algo para ele fazer. Deus um dia também visitou as nossas casas. Deus um dia também visitou cada um dos irmãos que aqui está. Deus um dia, segundo a Bíblia Sagrada, ele visitou Abraão. E ele chamou Abraão. Ele disse: Abraão, vem, porque eu tenho uma grande obra contigo. Porque eu quero trabalhar contigo. Deus um dia visitou seu servo Moisés. E disse: Moisés, vem, eu tenho uma grande obra para contigo. E por que Deus sempre se manifestou destas maneiras? Por que Deus sempre procurou importunar o homem? Porque Deus sempre trabalhou com o homem. Amém. Mas Deus não trabalha com qualquer homem. Deus trabalha com aqueles que atraem o coração de Deus. Aleluia. Deus trabalha com aqueles corações que o atraem. E Deus conhece cada um de nós. A Bíblia diz que Deus disse a Jeremias: eu conheço-te desde o ventre da tua mãe. Amém.
Deus estabeleceu a genética do próprio Jeremias. Deus estabeleceu a genética de cada um de nós. Então Deus nos conhece melhor do que ninguém. Então Deus, quando chama todos esses homens, qual é que era o grande objetivo de Deus? O grande objetivo de Deus é que todos os reinos, todos os povos, todas as nações passassem a conhecer a salvação. Passassem a conhecer que existe um Deus que se preocupa com este povo. Que existe um Deus que tem um plano para este povo. Que existe um Deus que tem uma grande obra para realizar na vida deste povo. Nós na escola dominical cantamos que no Egito escravo fui. No Egito escravo fui. Mas Deus, sempre preocupado em nos livrar, Ele levantou homens. Então Deus usa sempre homens para falar aos outros homens. A palavra de Deus, ela se explica por si própria. E como eu dizia, Jeremias, ele hesitou quando Deus o chamou. Por que Jeremias hesitou quando Deus o chamou? Jeremias hesitou por dois fatores. Primeiro, o pai de Jeremias era sacerdote. O avô de Jeremias era sacerdote. Então Jeremias estava num lar de, basicamente, homens dotados da palavra de Deus. Homens que praticavam, ensinavam a palavra de Deus. E ele conhecia tudo isso. Mas não era para isso que Deus o queria. Deus não chamou Jeremias para ser mais um sacerdote. Deus chamou Jeremias para um trabalho específico. Porque o trabalho do sacerdote, Jeremias sabia que o trabalho do sacerdote não é nada mais, não é nada menos do que seguir as instruções estabelecidas. Não é? Ele recebia os leprosos e decretava: esse leproso tem que sair da cidade. E quando o leproso estivesse bom, ele recebia os leprosos. Esse era o trabalho do sacerdote. E o sacerdote, amados irmãos, para além desses trabalhos não muito pesados, ele também tinha sustentabilidade. Ele recebia não é? Recebia apoio do povo. Mas já ao contrário do profeta, não é? Que também o sacerdote, ele tinha que sair de uma tribo especial. O sacerdote tinha que sair de uma tribo especial. Já um profeta não. O profeta saía de qualquer tribo. O profeta não tinha nem sequer sustentabilidade. O profeta nem se preocupava em dar sustentabilidade. Era um homem que primeiro saía de qualquer tribo. Não gozava de determinadas imunidades. Então Jeremias tinha todo o conhecimento dessas duas condições. Se eu fosse Jeremias, talvez escolheria ser sacerdote. Não teria muito trabalho. Era só chegar, continuar a fazer o serviço que já está estabelecido, dar seguimento. Ao passo que o profeta, ele tinha que se levantar, e quando o povo estivesse a caminhar pelo caminho errado, o profeta tinha que estar lá para corrigir este povo. Enquanto que o profeta, quando o povo estivesse a viver no pecado, o profeta tinha que se levantar e vir chamar a atenção ao povo. E não é isto, e não é para isto que Deus nos chamou. Era este o trabalho do profeta. O profeta era uma pessoa que era tida como uma pessoa dura. E não só isso. Jeremias cresceu numa fase complicadíssima, onde ele viu o povo a ser levado cativo pelos exércitos do rei Babilônio, que é o Nabucodonosor. Ele viu o povo a ser sacrificado, a ser castigado. Ele viu os edifícios a serem destruídos por aquele exército. Ele viu os profetas a serem mortos. Então, mais uma razão para Jeremias poder escolher ser sacerdote. Porque o sacerdote não iria contrariar em nada. O sacerdote, as coisas podiam estar mal no sítio onde ele estava. Ele simplesmente estava ali para cumprir formalidades. Para dizer isto ou aquilo. Hoje, nos dias de hoje, nós vemos dentro da igreja pessoas que quando nós estamos a louvar, o louvor passa a ser praticamente um momento de entretenimento. Hoje, nós vemos dentro da igreja que quando homens são escalados, comissionados para pregar a palavra de Deus, eles não pregam a palavra de Deus. Eles primam pura e simplesmente por dar bons conselhos. É verdade. É ao passo que não é este o objetivo que Deus quer que assim prossigamos. Amados irmãos, os tempos são trabalhosos. Amados irmãos, Deus está vindo. Deus está vindo. E os tempos são trabalhosos. E os momentos de dificuldades, quando se aparecem na nossa vida, é para nós criarmos estabilidades. Quando aparecem situações difíceis no meio em que estamos, é para o povo criar estabilidade. E não é para o povo adormecer. Não é para o povo murmurar. Não é para o povo se picar entre eles. É para o povo criar estabilidade. Estabilidade aonde? Nos pés do Mestre.
estabilidade na leitura da palavra de Deus. Conheces a Deus. Então, quando aparecem situações de adversidade na nossa vida, no nosso povo, na nossa congregação, é para nós criarmos estabilidades espirituais. Amém. O servo de Deus, Daniel, era um servo intelectual, era um servo inteligente, era uma pessoa que lia a Bíblia, mas também orava. Era uma pessoa que orava, mas também lia a Bíblia. Mas independentemente disto, em momento algum ele se mostrou orgulhoso. Mas independentemente disto, em momento algum ele se mostrou sendo superior. Mas independentemente disto, em momento algum ele culpabilizou o povo. Mas ele, o que ele fez quando o povo pecou? Ele disse: Deus, nós pecamos. Ele não disse: Deus, aquele povo que está ali peca. Ele não disse: Deus, aquele povo que está ali faz as coisas de qualquer maneira. Ele não disse: aquele povo que está ali não tem responsabilidade nas coisas de Deus. Mas ele disse: nós, Deus. Maravilha. Nós pecamos. Era uma pessoa inteligente. Era uma pessoa intelectual. E nos dias de hoje, nós temos muitos intelectuais. Nós temos muitos sábios. Nós temos muitos inteligentes no nosso meio. E nós vimos aqui na palavra de Deus que uma das condições que Jeremias apresentou, ele disse: Deus, eu sou uma criança. Quantos de nós aqui já não somos crianças? Quantos de nós nunca nos colocamos na condição de criança? Quantos de nós nos colocamos na condição de adultos? Quantos de nós nos colocamos na condição de sábios? Quantos de nós nos colocamos na condição de inteligentes? Quantos de nós nos colocamos nas condições de melhores dos melhores? Então você, amados irmãos, você que assim procede, Deus está falando para o teu coração na manhã deste dia. Não é isto que Deus está à procura. Aleluia. Não é isto que Deus está à procura. Deus está à procura de corações quebrantados. Deus está à procura de homens e mulheres humildes que se humilham aos pés do Senhor. Homens e mulheres que se arrependam de verdade e dizem: Deus, eu estou aqui, quero ser um instrumento nas tuas mãos. É isto que Deus está à procura. Os dias são trabalhosos, Deus está vindo. Você tem que se preparar. E você não gosta de se preparar se distraindo com coisinhas. O nosso adversário, ele é muito mais inteligente que você. Ele tem muito mais força que você. Ele é muito mais sábio que você. Ele é muito mais tático do que você. Você pode ir no monte. Você pode ler a Bíblia. Ele conhece tudo. E ele sabe como te rastejar. Ele sabe como te deixar cair. E se você não tiver essa condição que Jeremias teve, dizer: Deus, eu sou uma criança. Uma criança, o que ela faz? Ela corre nos braços do pai. Uma criança, quando alguém quer atingir essa criança, ela vai correr nos braços do seu pai, encontrar conforto, encontrar segurança. Se nós pegarmos uma criancinha ali e fizer alguma coisa errada e nós queremos bater essa criança, ela vai correr no colo da sua mãe. E você, quando chegar ela ao pé do colo da sua mãe, você não vai tocar nela. Olha o mistério. Você não vai tocar nela. Só se você passar por cima da mãe dela. É verdade, Deus. Só se você primeiro bater a mãe dela. Aleluia. Mas você não vai lhe bater. E se for um adversário muito forte, que tem capacidade de passar por cima da mãe, então a mãe vai pôr a criança atrás e vai dizer: primeiro me vence a mim. Primeiro me bate a mim. Depois vai bater nela. E agora vamos fazer uma aplicação no mundo espiritual. Você é uma criança nas mãos de Deus. Amém. E quando o diabo tenta te atacar, você vai correr nos braços de Deus. Amém. E quando você chegar nos braços de Deus, o diabo para automaticamente. Porque ele Aleluia. não consegue passar por cima de Deus. Maravilha. Porque Deus é o Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Ele. Então você tem que ser criança. Olha aí. Eu tenho que ser uma criança nos pés do Senhor. Eu tenho que continuar a ser uma criança. Eu não sou sábio, eu não sei nada. Eu tenho que continuar sempre ali, a depender do Deus Todo-Poderoso. Esse mesmo Jeremias cresceu ou nasceu, ainda dentro do contexto, ele nasceu e cresceu num período crítico, em que os reis idolatravam a 100%. Pegavam nas crianças, o rei Manassés oferecia a essas crianças como ao sacrifício aos ídolos. Depois veio o rei Amon, também fez pior do que o rei Manassés. Depois do rei Amon veio o rei Joel. Este tinha como conselheiro o pai de Jeremias. E esse, por sua vez, foi pedir ainda um conselho à profetisa Uda. E Uda lhe aconselhou a ir procurar a lei do Senhor. E ele procurou a lei do Senhor. E o pai de Jeremias leu ainda a lei do Senhor. E ele convocou o povo todo para que o povo se arrependesse.
Alguns se arrependeram, mas outros continuaram nas suas práticas. Então Deus viu que havia uma necessidade. Quando Deus chama Abraão, o pai de Abraão era um homem que fazia deuses de estátuas. E aquilo abominava aos olhos de Deus. Então Deus precisou chamar alguém para derrubar aquilo. E quando o pai de Abraão resolve sair, deixa os deuses lá na sala e chama Abraão, vai tomar conta daqueles deuses. Não deixa ninguém tocar ali. E Abraão entra na sala, parte aquilo tudo. Parte aqueles deuses todos. E quando o pai de Abraão chega, pergunta, o que aconteceu aos deuses que estavam aí dentro? E Abraão disse, então eles não são deuses. Vai perguntar neles. Eles são deuses, então vai lá perguntar neles. E eles vão te responder. E o pai de Abraão ficou sem palavras. Moisés, quando é chamado, o povo estava no cativeiro. O povo estava a sofrer. O povo estava a padecer. Então Deus viu que havia uma necessidade de tirar o povo daquela idolatria. Deus chama Moisés. E aconteceu o mesmo. O povo estava no cativeiro, aqui com Jeremias. E havia necessidade de alguém ser levantado. Alguém ser escolhido para fazer a obra de Deus. E Jeremias foi esse escolhido. Deus te chamou no meio da sua família para você ser um Jeremias. Para você anunciar a palavra de Deus. Comece pela tua casa. Comece a falar naquele que você ainda não conhece. Deus te chamou porque Ele tem um grande plano na sua obra. Para você começar a pregar a palavra. Para você começar a anunciar o ano do arrependimento. Para que você comece a anunciar o ano aceitável do Senhor. Para que você traga aquelas pessoas que não conhecem a Deus. E eles vão aceitar a Cristo como Salvador. Eu fui chamado pela minha casa. Era único. E a partir de mim hoje, a minha mãe e os meus irmãos aceitaram Cristo. E eles disseram, se Deus fez isso no Carlito, então nós também vamos a este Deus. E Deus te escolheu para você fazer alguma coisa, para você falar da palavra de Deus. Nós estamos aqui nesta localidade, no Campo Grande. Não é para nós ficarmos aqui fechados, meus irmãos. Nós somos jovens, e o jovem é força, e o jovem é dinâmica, e o jovem é espírito de energia. O jovem precisa trabalhar. Então há necessidade de se criar condições de trabalho. Há necessidade de agitar esses jovens. Há necessidade de mexer com esses jovens para ir falar da palavra de Deus. Pessoas que estão mudando lá fora. Lugares a passar aí, nós passamos. Homens que ficam ali a arrumar caos. Cheios de drogas, vidas destruídas. E nós jovens estamos aqui. Não estamos de comer. Ei, papá! Ei! Deus tem a palavra para cada um de nós. Os tempos são trabalhosos. Deus está voltando, meu irmão. As coisas espirituais parecem absurdas. As coisas espirituais, amados irmãos, parecem absurdas para o olhar humano. Deus, quando disse a Sara, com 90 anos, você vai ter um filho. Os homens acharam aquilo um absurdo. Mas logo mais o Espírito de Deus visitou Sara. E Sara concebeu e teve um filho. E começaram a louvar o nome do Senhor. Deus, quando anunciou que nascerá um menino, os homens acharam aquilo um absurdo. Mas Jesus Cristo nasceu. Amém. Anunciou o ano aceitável. Deus ainda hoje levanta homens. 70 discípulos eram a voz de Deus. 70 discípulos eram a palavra de Deus. Ali viva e eficaz. Através daqueles homens, a palavra de Deus era anunciada. Temos mais do que 70 discípulos aqui dentro. Temos mais do que 70 jovens aqui dentro. E Deus quer fazer um reboliço no meio do povo. Mas é preciso haver uma entrega. É preciso haver uma humildade. É preciso haver um despertar e dizer, Deus, eu sou criança. E eu quero que você faça a tua obra. Uma criança, ela fala, mas não diz nada. Agora um sábio. Nós hoje somos pessoas que aprendemos a orar. Nós hoje somos pessoas que sabemos orar. E por você saber orar, por eu saber orar, Deus não tem escutado a tua oração. Por você saber orar como deve ser, por isso que Deus não tem escutado a nossa oração. Deus está à espera que você diga, Deus, eu não sei orar. Assim como fez Moisés, disse, Deus, eu não sei falar. Assim como fez Jeremias, disse, Deus, eu sou uma criança, eu não sei falar. Deus está à espera de pessoas assim. Deus quer trabalhar com pessoas assim. Deus quer trabalhar com pessoas assim. Pessoas que não sabem. Pessoas que não são sábias. Pessoas que não são espirituais.
Deus quer pessoas humildes. Deus quer pessoas que se dispõem e que dizem, Deus, eu estou aqui, eu quero ser, Deus. Porque eu não sei nada. Eu estou aqui, Deus, porque eu não sei falar. Eu não sei pregar como deve ser. Eu não sei ensinar como deve ser. Então Deus vai tomar a tua boca e não vai falar daquela vida. Aleluia, Jesus. Deus quer fazer a sua obra. Mas é preciso encontrar corações disponíveis, vidas disponíveis. Se você ainda brinca, pare de brincar. A Bíblia diz que se você está sujo, vai se sujar mais. Se você está impuro, vai ainda ficar mais impuro. Não vem aqui brincar com Deus. Porque a mão de Deus pode pesar sobre ti. Não vem aqui brincar com Deus, porque a mão de Deus pode brincar. Pode pesar contra ti, assim como fez com Belsazar. Se você brinca com Deus, Deus vai te tirar a oportunidade que você tem. Se você brinca com Deus, Deus vai cerrar as portas. E a porta que Deus fecha, homem nenhum pode abrir. Se você brincar com Deus, amados irmãos, Deus vai pesar a sua mão sobre a tua vida. E você talvez pergunta, como é que eu brinco com Deus? Você brinca com Deus quando você contextualiza a palavra de Deus. Você brinca com Deus quando seja quem for a pessoa que estiver a falar essa palavra e você ali está contextualizando. Você está brincando com Deus, porque a palavra de Deus é poderosa. Aleluia. A palavra de Deus é poderosa para transformar. E o nosso Deus, ele é Espírito. Ele não vê tempo, ele não vê espaço. Ele entra onde quer, faz como quer. E ele pediu a Jeremias e Jeremias, você me disse que é uma criança, mas eu te digo, não digas isso. Eu sou contigo. Você vai falar o que eu te dizer para você falar. Você vai fazer o que eu te dizer para você fazer. Você vai ensinar aquilo que eu te dizer para você ensinar. Porque eu sou contigo. Eu sou contigo. Em Romanos 8:31 nós vemos que se Deus é por nós, ninguém é contra nós. Se Deus é por nós, ninguém é contra nós. Podem se levantar de várias formas. Eles vão cair em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz, por 7 caminhos eles virão. Por um caminho virão, mas por 7 eles correrão dispersos. O inimigo não tem poder sobre as nossas vidas, porque a palavra de Deus ela tem poder. E a partir do momento que você começa a falar a palavra de Deus, usar a palavra de Deus, o poder de Deus é expelido, o poder de Deus sai através da palavra que você profetiza falar, a palavra que você pregar naquele preciso momento, o poder de Deus sai naquele preciso momento. Por isso que aquele discípulo, quando tocaram o demônio, eles eram curados, porque o poder de Deus estava na vida deles, que era a palavra de Deus. Por isso que aquela sombra, inclusive, daqueles homens, tinha poder, porque eles estavam repletos da palavra de Deus. Então, encha-te da palavra de Deus, ocupa-te da palavra de Deus. Era isso que Paulo estava dizendo a Timóteo: ocupa-te em meditar, procura apresentar teu obreiro, aprovado, que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. É isso que Deus está procurando. Deus está à procura de pessoas assim. Mas enquanto você ser sábio, enquanto você ser um adulto, enquanto você ser um homem já grande, achar-se sábio, Deus não vai conseguir intervir na sua vida. E quando Deus não intervém na sua vida, aí vem o diabo intervém na sua vida. E quando o diabo intervém na sua vida, ele só atrapalha, ele só embaraça, ele só cria contendas, ele só cria desavenças, ele só cria invejas, ele só cria murmuração, ele só cria... Tudo isto é porta aberta para o diabo. Então nós devemos estar atentos. Deus nos deu uma capacidade cognitiva para nós pensarmos, para nós percebermos, para nós sabermos analisar. Se você não tem essa capacidade cognitiva, então peça a Deus para despertar o teu lado cognitivo. Porque você é um homem pensante. Você é um homem que tem cabeça e cérebro para pensar e analisar. Tudo que você vê, você analisa e pensa. Então Deus te deu essa capacidade cognitiva para você pensar, ler a Bíblia Sagrada, pensar, compreender e pôr em prática aquilo que Deus está falando para ti neste momento. Se fosse para isso, nós não teríamos a área cognitiva das nossas vidas. Porque senão Deus falaria com outros. Deus colocaria essa capacidade em outros animais, em outros seres. Mas Ele colocou aos homens, porque Ele tinha uma grande necessidade de usar o próprio homem para falar ao outro próprio homem. Então no dia de hoje Deus está falando conosco. Você tem ouvido a palavra de Deus? Então obedeça a palavra de Deus. Você ouviu o chamado de Deus? Então se você ouviu o chamado de Deus, veio até aqui. Então Deus quer trabalhar contigo. Deus quer trabalhar na tua vida. Então brinque com Deus. O reino da coisa, amados irmãos, é brincar com Deus. Se você brinca com Deus, amados irmãos, você está a sentenciar a sua própria vida. Se você brincar com Deus, você vai cair nas armadilhas que o inimigo está a preparar para você. Se você brincar com Deus,
todas as pragas virão sobre a sua vida. Amados irmãos, como eu dizia, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E Deus, amados irmãos, Ele faz coisas que o homem acha absurda. Deus tem grandes coisas na tua vida que você pode não estar a perceber agora. Mas Ele tem grandes coisas na tua vida. Mas para você perceber, é preciso fazer como Daniel. Mesmo com 84 anos de idade, ele se prostrava aos pés do Senhor. Mesmo com 84 anos de idade, ele fazia 3 dias ou 3 semanas de jejum e oração para Deus lhe revelar a palavra de Deus. Mesmo com 84 anos de idade, ele não descansou, não ficou cômodo no seu lugar. Ele procurou agitar-se para fazer a obra de Deus. Ele procurou movimentar-se para fazer a obra de Deus. Se você está parado porque você acha que a ABCD não te compreende, então você não olha para a ABCD. Você tem um Deus que criou todas as coisas. Você tem esta palavra que tem poder. Se você usar esta palavra com poder, Deus vai cogitar quem quer que seja. Esteja aqui feliz. Porque Ele disse, não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Não se humilha na presença de Deus. Põe-te na presença de Deus como uma criança. Se você até aqui tem sido uma pessoa que tem andado com os ombros no ar, então agarra os teus ombros e humilha-te mais na presença de Deus. Se você até aqui tem sido uma pessoa que contesta tudo, pare de contestar e busca o conhecimento de Deus. A Bíblia em Tiago 1:5 diz que buscar a sabedoria, essa é Deus. Ele dá a quem quer. Ele não escolhe, diz eu vou dar no A, no B, no C. Ele dá a todos. Sem repontar, diz eu já me pediste ontem, já me pediste anteontem. Ele te dá naquele momento que você pedir. Se você começar a fazer isso, Deus vai começar a agir na tua vida. Agora, meus amados irmãos, se você ainda não tem falado da palavra de Deus nos seus familiares, se você convive com pessoas que não são cristãs, mas que você nem sequer consegue falar nada de Deus para essas pessoas, porque você não mostra Deus na sua vida. Porque eles olham para ti, não conseguem ver Deus. Olham para ti, não conseguem ver a Bíblia Sagrada. Olham para ti e veem para ti um puro escarnecedor. E olham para ti e veem como um irresponsável. Deus precisa de líderes nos lares. Líderes determinados. Deus precisa de líderes determinados na igreja. Deus precisa de líderes determinados e obedientes à palavra de Deus. Deus precisa de líderes determinados na nossa casa. Deus precisa de líderes determinados na sociedade. Hoje em dia, até os políticos sabem como persuadir os líderes cristãos. Eles fazem uma dúvida, vêm até o líder e conversam com o líder para mostrar na sociedade que vocês devem conversar com o pastor. Vocês devem procurar um pastor. Mas não é melhor você se humilhar nos pés de Deus do que você procurar um líder ou um pregador? Não é melhor você procurar o Deus que criou todas as coisas e se humilhar nele? Em vez de procurar um líder, mostrar que eu falo com o líder, mostrar que o político X fala com o líder. Tem um líder para conversar, mas não é o líder que vai lhe salvar. Quem salva é Deus. Não é o líder que vai transformar a vida dele. Quem vai transformar a vida dele é o Deus Todo-Poderoso. Então eu preciso procurar o Deus Poderoso e não procurar um líder. Pode procurar por outras situações, mas a questão principal, devemos procurar Deus. Aleluia! Hoje em dia, amados irmãos, Oh, Senhor! nós estamos na era da informática. Tudo está informatizado. E nós somos todos sábios. Por isso Deus está a ficar atrás. Verdade. Deus está a ficar atrás. E, amados irmãos, não distraiamos, não vamos nos distrair, amados irmãos. Não vamos nos distrair porque os tempos são trabalhosos. Os tempos estão no fim. Falta apenas daquela que é a profecia que Daniel recebeu de Deus. Faltam apenas 7 semanas. Faltam apenas 7 semanas para cumprir a profecia de Deus. E esta 7ª semana para cumprir-se. Ninguém sabe se é amanhã. Ninguém sabe se é depois da manhã. Os homens tentaram estudar, tentaram investigar para saber quando. Ninguém sabe. A qualquer altura pode ser. Deus está voltando. Por isso é que eu disse há bocado. Isso parece uma coisa absurda. Mas quando Noé anunciava que iria chover, a população também ignorava, achava que aquilo é um absurdo. E Noé continuou falando. Noé continuou pregando a palavra de Deus. Mas na hora certa, quando a coisa aconteceu, só assim é que as pessoas despertaram. Amados irmãos, quando o povo de Israel saía do Egito, eles passaram pelo mar Vermelho, o mar se abriu.
não é? Aqueles homens acharam aquilo um absurdo, tentaram entrar também onde o povo de Deus entrou. Mas se você segue um homem de Deus e você não tem Deus, você é capaz de levar todos os dardos que o inimigo estiver a lançar. Então aquele povo foi engolido pela água. Quando você achar as coisas de Deus absurdas e não prestar atenção, é porque você não lê a Bíblia. É porque você não conhece Deus. Então Deus tem um plano para ti. Deus te chamou. Deus me chamou. É esta mensagem que Deus tem para nós. Ele nos chamou para nós falarmos da palavra de Deus, para nós anunciarmos a palavra de Deus, para nós despertarmos daqueles que podem ser levados à morte. E nós estamos aqui como atalaias de Deus, como profetas de Deus, para anunciar o ano aceitável de Deus. Inclina a tua cabeça. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh Deus, Deus. Deus tocou o meu coração um dia. Um dia eu não conhecia Deus e Deus tocou o meu coração. Ele tocou o meu coração. E a partir daquele momento eu não percebi no primeiro dia, não percebi no segundo dia, não percebi no terceiro dia. Mas afinal o plano dele era contagiar, através de mim, contagiar a minha família com este Jesus maravilhoso. Esse Jesus que cura, esse Jesus que liberta, esse Jesus que dá vida, esse Jesus que é amoroso. A partir daquele momento eu percebi que era Jesus que queria se expandir na minha casa. Então Deus também te chamou, porque Ele quer expandir-se dentro da sua família. Ele quer expandir-se dentro da sociedade na qual você faz parte. Ele quer se expandir no lugar onde você trabalha. Ele quer se expandir no lugar onde você estuda. Ele quer se expandir no lugar onde você convive todos os dias. Ele quer que você seja o atalaia, que você seja o profeta para anunciar esta palavra viva. Se você não tem feito isso ainda até agora, tens aqui a oportunidade. Se você não sabe como fazer, chega aos pés de Deus e diz: Deus, eu sou uma criança, não sei. Me ensina. E Ele há de te ensinar. Deus assim nos possa abençoar. Se você está nessa condição, e se alguém está aqui pela primeira vez que não tem este Jesus, você tem ouvido falar de Deus, mas nunca sequer um dia aceitaste este Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Hoje tens a oportunidade. Ele também quer tocar o teu coração. E quando Ele te tocar, Ele vai tirar tudo aquilo que é de mal. E vai ficar somente a paz do Senhor sobre a sua vida. Quando Ele te tocar, você não vai sair daqui do mesmo jeito que você veio, mas você vai sair daqui diferente. Assim como um dia Ele nos tocou e nos tornamos diferentes. Então Deus quer te tocar. Se você está nessa condição, ouça o apelo e o servo de Deus estará orando por ti.